Este ano já estivemos em Sarandi para investigar as reclamações de invasões de escorpiões e aranhas nas residências. Moradores do Jardim Leblon se reuniram e fizeram um abaixo-assinado, mas esperavam por uma resposta da prefeitura. O problema levantado por essas famílias não é isolado. O pessoal do Jardim Novo Independência também está preocupado, pois a cada 20 dias um animal é encontrado. A gente fica preocupado, né? Porque a gente chega com a criança aqui e a gente não sabe se vai levar picado ou não. Minha mulher mesmo fica psicologicamente abalada. Porque é mãe, né? A gente também é pai, fica também. Na manhã desta segunda-feira, por exemplo, uma criança acabou sendo picada por um escorpião enquanto brincava no chão da sala. Ana Lúcia tem apenas 1 ano e 1 mês e foi hospitalizada com um ferimento na mão. Elas estavam em casa de manhã, ela lavou aqui o quintal e entrou. E ela escutou a neném chorar e ela correu para dentro. Quando ela correu, ela já viu o escorpião e já pegou a menina e queria ligar e não conseguia. Aí a vizinha ouviu ela gritando, correu para socorrer ela também, para ver o que estava acontecendo. Ela até achou que a neném tinha engasgado. Aí quando ela chegou, ela falou, ela foi picada, o escorpião. Aí ela já ligou para o SAMU e assim já correu, ela cobriu ele com um pano, né, para poder ficar lá. E aí o SAMU demorou acho que uns 7, 8 minutos, né, mais ou menos, chegou e já levou direto para o HU. Outra situação foi aqui nesta casa. Os pais estavam dormindo com a filha no quarto. Foi quando encontraram um escorpião bem aqui, pertinho do berço da criança. Nós acordou de noite, porque ela estava chorando, né? Porque querendo leite, daí nós encontrou o escorpião. Aí nós matamos ele, um escorpião preto. Mas já estava indo em direção do berço já para morder a menina. Para a vizinhança, o grande problema são os matos altos e os entulhos espalhados pelas ruas, que acabam atraindo os escorpiões e aranhas. E, consequentemente, tirando o sono dos pais e familiares. A gente fica numa situação, você não tem o que fazer. Você pode fechar a porta, você pode pôr coisas, mas os bichos vão entrar, eles entram em qualquer lugar, né? Então a gente tem muita preocupação com isso. E essa rua aqui é uma rua que está cheia de crianças, né? Eu me preocupo com a minha neta só não, mas me preocupo com todas as crianças, né? A gente tem que ter essa preocupação. Não, o fundo da residência ali já diz tudo, né? Eu estava aqui assistindo junto e o Melissa já olha o fundo da casa, olha o fundo da casa. Na verdade, depende de todos nós, né? O ambiente em que vivemos faz com que a gente acabe atraindo o que a gente recebe dentro de casa. Muita gente não tem o cuidado necessário, né? Acaba jogando lixo em várias partes da casa, em várias partes dos nossos bairros, a gente vem mostrando tudo isso. Então a comunidade também tem que cuidar para evitar que a proliferação, né? Não só de escorpiões, como também de outros insetos. E para falar sobre os cuidados com esses casos, a Letícia conversa agora com o diretor da Vigilância Sanitária do município de Sarandi, trazendo informações para a gente. Letícia, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela sua participação conosco. Boa tarde, Nader. Boa tarde para você ligadinho no Balanço Geral. Antes de eu passar a palavra para o chefe de vigilância, eu gostaria de trazer mais informações a respeito do caso da criança de 1 ano, que se chama Ana Lúcia. Nós mantivemos contato com o pai da criança e ele informou para a gente que ela continua internada, mas já está no quarto. A Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente aqui de Sarandi divulgou uma nota aqui para a imprensa, dizendo que eles lamentam muito o ocorrido com Ana Lúcia e que espera pela recuperação da criança. Mas eles lembraram a todos nós que a Secretaria continua fiscalizando os terrenos, né, dos bairros aqui de Sarandi. A Secretaria informou que eles avisam o proprietário para manter a limpeza dos terrenos. E caso o proprietário não cumpra aí com essa limpeza, ele recebe uma multa. Hoje mesmo eles foram lá no bairro, né? Uma fiscal foi lá no bairro, conseguiu constatar aí 23 terrenos que estavam com entulhos, né? Não estavam regularizados, tiraram fotos também, Nader. Então eles começaram a fazer essa fiscalização um pouco melhor, vamos dizer assim, no Novo Independência, que é onde a criança foi picada. E eles avisaram ainda que 7 desses 23 terrenos, proprietários de 7 desses 23 terrenos, foram multados num valor aproximadamente aí de R$1.000.
Mas para trazer mais informações e orientações para o pessoal de casa, vou conversar agora com o Hugo Bezerra, que é chefe da Vigilância de Saneamento aqui de Sarandi. Hugo, explica para a gente sobre um pouquinho mais sobre essa fiscalização que está sendo realizada lá no bairro onde a criança foi picada. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Então, na verdade, já no início de janeiro, né, a gente já iniciou o trabalho de prevenção, de orientação referente a escorpiões, porque esse período de calor e chuva é propício para eles aparecerem, né? O que atrai o escorpião é barata, porque ele se alimenta muito de barata. Então, se você tiver entulho, sujeira, esses bagunças em casa, tem que tirar, acabar com isso aí. Colocar ralinhos, tela nos ralos para eles não entrar, porque eles às vezes se perdem à noite e aí eles acabam subindo no pé da cama e entram num sapato, né? Acontece igual aconteceu com essa criança, né? E a gente torce para a recuperação da criança quanto antes. A gente ficou sabendo através da rede social, nós aqui ainda não temos o endereço, mas a técnica ambiental e a fiscal Yolanda já esteve no bairro, fez algumas fotos também, né? Para a gente junto com o meio ambiente, notificar esses moradores para estar limpando esses lotes para não ter problema de risco de acontecer com outra criança ou com outra pessoa. Você já passou informações então a respeito da fiscalização no bairro e também o porquê que esses bichos acabam invadindo a casa nesse período, né? Mas explica melhor pra gente, caso algum morador, alguma família encontre um bicho dentro de casa, qual é a orientação que vocês passam? Então, a orientação é que quando encontrar esse animal, o escorpião ou a aranha, se conseguir capturar ele, trazer até a vigilância sanitária. A gente tem um procedimento que a gente encaminha eles para a 15ª Regional. Eles mandam para Curitiba para saber qual que é a espécie, o poder de envenenamento. Geralmente sai um laudo, né? Às vezes a pessoa tem interesse de saber qual que é. Aqui o que mais aparece é o preto e o amarelo. O amarelo tem um poder de envenenamento mais alto, né? Que depende da quantidade que injetar, que é o risco que corre a pessoa, né? Então, se acontecer, tem que de imediato levar para o hospital, procurar pegar esse animal, levar junto para saber qual que é o soro que vai dar. Até porque às vezes a pessoa se confunde se foi aranha, se foi escorpião. Então, levando, aí o médico vai dar o medicamento certo, né? O soro certo. É importante, então, procurar saber o que aconteceu e ir para o hospital. Sim, o mais correto é o quanto antes procurar o hospital. Nader, muito obrigado, Hugo. Ele está aqui à disposição, caso você queira fazer alguma pergunta, né, além dessas que eu fiz, mas eu quero reforçar a nota da secretaria, porque o secretário enviou para a gente dizendo que eles vão cobrar esses proprietários que têm terrenos e não mantêm eles limpos, Nader. Qualquer pergunta eu posso passar para o Hugo. Não, acho que é desnecessário, foi bem extensa a sua entrevista com ele, foi bastante clara as respostas dadas pelo secretário e depende de cada um de nós também fazermos a diferença, cuidarmos do ambiente a qual vivemos para evitar a contaminação não só por escorpiões, como também de outros insetos, animais peçonhentos que possam colocar a vida de todos nós em risco. Obrigado, Letícia, pela sua participação conosco, agradece ao secretário e a gente vai seguindo com o nosso Balanço Geral, porque agora eu quero falar para você e eu tenho um recado muito importante. Como é que tá as suas contas?